O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. E vós, porém, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 7. Graça e paz vos sejam multiplicadas, em nome do Senhor Jesus, o nosso poderoso conquistador. Conquistou todas as enfermidades, os demônios, o próprio inferno, pois ele tem as chaves da morte e do inferno. Preciosos irmãos e irmãs, nós estamos dando sequência neste maravilhoso estudo da segunda carta de Pedro, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, do verso 1 ao 11. E nós temos aprendido que devemos crescer. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente. Agora, em Marcos 10, do 13 ao 16, traziam crianças para que Jesus as abençoasse. Os discípulos reagiram, não deixando-as vir a Jesus. Mas Jesus, indignado, disse: deixai vir a mim as criancinhas, os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma
entrará nele. Agora, já São Paulo reprovou a igreja de Corinto, chamando-a de meninos em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Parece que há um choque entre Jesus e Paulo. Mas como poderia haver um choque se o que Paulo recebeu foi por revelação de Jesus Cristo? Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Na verdade, o foco de Jesus nas crianças foi um. O foco de Paulo nas crianças foi outro. Jesus focou nas crianças a parte boa, a parte da inocência, da falta de malícia, que eles não guardam ódio, rancor. E temos que chegar a esse patamar em Cristo. Agora, São Paulo já focou a parte negativa das crianças. E qual é a parte negativa? Elas são vulneráveis. Uma criança é facilmente enganada. Então nós, como cristãos, temos que se tornar criança pelo foco de Jesus e não ser criança pelo foco de Paulo, não ser vulneráveis. E como estamos tratando da estatura de um varão perfeito, que é Cristo, nós já pregamos sobre a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, e agora chega o momento da piedade. E na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, nós temos o relato do irmão Brana. Agora, em sexto lugar, é a paciência, a piedade. Agora sim temos que acrescentar piedade. O que quer dizer piedade? Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado. No dicionário você vai encontrar apenas que é compaixão profunda.
Mas um dia estava na casa de um irmão e encontramos num dicionário: piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Depois de ter fé, virtude, ciência, temperança e paciência, então seja você como Deus. Você diz: irmão, eu não posso fazer isso. Meu amigo, irmão, não desanime. Você pode. Deixe-me ler nas Escrituras para ver se você deve ser como Deus. Você sabia que a Bíblia diz que nós somos deuses? Não no sentido de adorar ou receber adoração, melhor dizendo. Mas há um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhos de Deus. E Jesus fez menção de uma escritura do Velho Testamento em João 10, 34. Sois deuses. E por quê? Porque todas as coisas que estão em Deus estão em você, estão em nós. Agora leiamos São Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43. Vejam: ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, preciosos irmãos, se Deus requer que sejamos assim, Ele nos dá condição para sermos assim. E qual é a condição? Quando Maria, em Lucas, capítulo 1, a partir do 32, recebeu aquelas palavras do anjo sobre conceber, não tendo nenhum contato com o homem, porque ela era uma virgem, ela era uma pura, ela não era uma beijoqueira, uma namoradeira, ela era casta, ela era santa. Ela disse: como sucederá isso se eu não conheço varão? Lucas 1, a partir do 34. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti
o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e pelo santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Se você acha que não consegue, se enche do Espírito Santo. Como sucederá isso, pastor? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E assim você fará como Jesus. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Pois para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isto é piedade. Quando lhe feriram na face, ele simplesmente deu a outra. Quando lhe falaram grosseiramente, ele não respondeu, não se encolerizou, foi piedoso. Aleluia! Ele teve piedade. Ele sempre buscava uma só coisa: eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai, o grande Espírito que habitava nele. Sim, Senhor, sempre foi desta maneira. Isto é temor de Deus. Vê você que você também pode. Sim, somos filhos de Deus. E uma obra está sendo realizada, processada. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E assim nos tornamos luz do mundo, sal da terra. Aleluia! E as pessoas veem em nós as boas obras. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Isto é cristianismo. Isso não é ser igrejeiro. Isso não é ser religioso. Isso não é pertencer a um sistema denominacional. Isto é cristianismo. Isto é ser como Cristo e se preparar para o arrebatamento. Vamos orar. Orem comigo, preciosos irmãos, que a mão de Deus operará a seu favor. Poderoso Deus, nosso Pai, nos ajude a sermos verdadeiros crentes, cristãos. Aleluia! Meu Deus, eu estou orando com os nossos irmãos e há necessidade, e que o Senhor venha de encontro com as necessidades, destruindo as fortalezas do diabo, as doenças, os pensamentos contrários à tua palavra, ajustando os lares. Deus, abençoa
as famílias, abençoa os jovens, abençoa as crianças, abençoa cada um dos meus ouvintes, curando e libertando pelo poder que há na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.